Tá, entendi. Isso. Então, o ideal é aplicá-la sobre um papel absorvente, poroso e áspero, como o papel Canson, com pincéis de pelo macio. E aí, a aplicação, então, da tinta aquarela, vou botar aqui, ó, pintura em aquarela, ela vai ter esse papel canson, sei lá como se diz, que vai ser que é um papel mais absorvente, que é um papel mais propício para a absorção, né, desse material, dessa tinta. Basicamente, é o tipo de tela que costuma ser mais utilizado. Para quem faz aquarela, o tipo de tela que costuma ser mais utilizado justamente essa, daquelas pinturas que a gente vê nos filmes, nas séries, o pessoal fazendo bastante, né? Ele é um tipo de papel, um tipo de pano, quase, mais poroso, né? Poroso, mais áspero. Você passa a mão assim, você sente a aspereza dele. E ele é mais poroso, então com maior quantidade de poros, que vai facilitar justamente a absorção dessa tinta. Então, ser poroso permite justamente que ele adira mais fácil, ele possa aderir mais fácil, né, ao papel. Tem a tinta guache, vou botar aqui pintura em guache. O guache, ele é mais grosso. A gente lembra logo essas pinturas mais infantis, né? Que a gente tem acesso logo naquelas aulas de arte no Fundamental 1, ou então no maternal, sei lá quando é que o povo começa a usar essas coisas. E aí a tinta guache é aquela que, isso, da pintura maternal, que a gente faz justamente assim. E isso lembra bastante que a gente precisa misturar a tinta com a água, que é um solvente. Então, para o tipo de tinta que é guache, que é um pouco mais duro, né? Você tem que pegar, colocar. Você mandou por e-mail, foi, Júlia? Ah, tá. Peraí, deixa eu abrir aqui a tela. Ai, que massa. Bacana. Bacana. É que eu tô com uma apresentação aqui, mas, pô, massa. Coloca, coloca de novo aí para ver. Eu abri agora pelo celular, colocar uma tela maior para o celular para ver. Mais pro lado, pro lado. Mas eu tinha falado para chegar um pouco mais pro lado, para centralizar mais na câmera. Mas bacana, deu para ver, deu para ver. Assim. Isso, pronto. Ah, que massa, é uma mandala, né? Vai receber outro e-mail. É uma mandala, assim. É uma mandala. Que massa, velho. Ah, bacana, bem bacana mesmo. Pronto, deixa eu voltar aqui. Então, o guache, ele é esse tipo de tinta que a gente conhece mais como aquelas tintas que a gente usava no maternal, né? Estava no Kodak, bacana. Quando a gente estava mais no maternal, mas claro, ele, dependendo da forma que você vai diluir num solvente essa tinta, ela pode deixar uma estrutura mais fina, mais leve, né? Geralmente quando a gente usa, peraí, Luiz Carlos, geralmente quando a gente usa
Quando a gente usava ela de uma forma mais bruta, né? Mais grossa. Mas, dependendo da quantidade de água com a qual você mistura, você pode ter desde traçados mais limpos e outros que vão ser, tipo assim, ó, com relevo, que acaba ficando, inclusive, com relevo, né? Diga, Luiz Carlos. Essa pintura azul é bonita. A de cima. Aqui ele diluiu mais. A, Aqui ti- dá a, a cor da tinta tá bonita. para perceber que está mais diluído. Tá mais. Uma Então, cor mais fraca. o guache é uma tinta pastosa que pode ser utilizada em vários graus de diluição em água. Aí o que eu estava falando. Por ser opaca, é excelente para cobrir superfícies uniformes com uma só cor, sem manchar. O nanquim, pintura em nanquim. Aqui é fantástico. O nanquim é basicamente como se fosse um desenho, né? Que você faz, não é uma pintura, é um desenho. É uma invenção chinesa, excelente para escrever e desenhar. Pode ser usado com pincéis de ponta fina ou com aquelas antigas penas de tinteiro. Aí, ó. Como a ponta ela é bem fininha para poder fazer esses desenhos. Pois é. É o custo, né? O custo é muito alto, Júlia. Infelizmente, para manter essas coisas. Aí, ó. Como a ponta é bem fina e que isso facilita com que você tenha um tracejado mais limpo. Olha que fantástica essa imagem daqui, ó. Em nanquim. Feita toda em nanquim. E é interessante que aqui ele fala o quê? Das antigas penas de tinteiro. Não sei se vocês já chegaram a conhecer, ou pelo menos por imagem, eu sei que vocês já viram. Os caras fazem desenho pontilhado, furo, sei lá. É o pontilismo. Se for o que eu estou pensando, é um pontilismo. Enfim, aqui são as penas de tinteiro. A técnica do pontilismo, eu não sei se a gente chegou a falar disso ontem. Não, pontilismo não. Mas assim, é isso daqui que você tinha falado, Otávio, do pontilismo. Ele realmente vai, pronto. É bem bacana, é bem interessante isso mesmo. A forma que você vai fazendo, distribuindo os pontos pelo quadro, pela imagem, com cada um com cores diferentes. Olha que fantástico isso daqui. A mandala pintada à mão. Eu tenho uma amiga que ela produz essas mandalas com discos antigos. Aqueles discos, o bolachão de vinil preto. Aí ela pega a tinta, eu não sei se é guache que ela usa, e aí vai fazendo justamente esses pontos, né? Deixa eu botar aqui, ó, mandala com disco de vinil. Mandala, que é justamente se utilizando dessa técnica do pontilhismo. Aí, pronto. É bem esse jeito assim. Travando tudo aqui. Aí, ó, tem várias dessas mandalas. Essa daqui não é nem tanto no pontilhismo, mas a forma que é feita, a forma que é produzida,
É fantástico. Esse daqui é todo do pontilhado. E aí você chega e taca, pendura na parede aí e pronto. É muito bonito, fica muito bonito. Aí, ó, cada um mais bonito que o outro. Que massa isso daí. É um trabalho danado. Ele fica em alto relevo, né? Enfim, fantástico. É fantástico. A tinta acrílica, então, ela é composta de pigmentos e resinas plásticas. Professor, parece com, tipo, uns pontinhos de brinco, né? Aquelas bolinhas de brinco, não parece? Colada. Sim, sim. É bem interessante. Alguns que eu já cheguei a ver, Júlia, eles usam, além colam, em alguns espaços, eles colam também essas pecinhas, que nem de miçanga, de brinco. Ah, tá. Eu estava falando que, em alguns casos, eu já cheguei a ver que, além da tinta, eles usam a técnica de colagem, basicamente esses pedaços que são usados em brincos, né? É, tem pessoas que fazem também. É bem interessante. É porque tem uns que fica bem real mesmo, aí parece que é grudado. Sim. Esse daqui está aparecendo bastante. É, esses é mesmo. Aí é o quê? Prata, é tapete, sei lá, fica bem interessante. Ah, é disco, né? São discos. Ah, é disco. Disco de vinil. Legal. Aí é fácil até de encontrar esses discos para comprar e tudo. Porque eles acabam saindo bem baratinho, porque não são mais usados. Aí, ó, esse daqui é bem simples, né? É só o desenho, mandala flor de Eu lótus. tenho um parente que ele tem disco, mas eu acho que ele não me daria, não. Deixa pra lá. Que é coleção Aí teria dele, que entendeu? ver. É porque é coleção. Teria que. Mas eu ia tentar fazer em um disco. Ó. Aí, ó, esse daqui é bem o que você falou, Júlia. E aí, ó, essas pecinhas, aqui elas são coladas, tá vendo? O dourado, deu uma travada agora. Aí O já é. dourado, ele parece ser todo pintado mesmo, mas ele vai colando essas pecinhas daqui, ó, como se fossem pedras. Essas é colada, mas tem gente que faz bem real mesmo, aí fica bem massa. Enfim, voltando aqui. A tinta acrílica, então, ela é composta de pigmentos e resinas plásticas, é de secagem rápida e pode ser diluída em água. Professor, a de pedrarias, aquela de pedrarias, é só pedras mesmo? Aí em cima, um do lado do outro, nessas opções. Tem pedrarias. Pedraria na colagem. Não, tem a parte de pintura, claro, mas é a colagem de pedra. O que eles fazem? Eita, travou. Espera, voltou. Aí no disco, eles pintam ou é tipo um prato, sei lá? Eles Pinta. pintam. Ah, Primeiro pinta, passa, aqui deve ser tinta acrílica mesmo, bem diluída em água, que é mais barata, né? Aí pronto, aí passa a tinta, uma que seja mais plástica, que seja reflexiva, que não manche, né? E aí, em cima disso, depois de esperar secar, ele começa a fazer os contornos e com cola e ir colando, ponto por ponto. eu queria tentar, só que mais na parte da pintura, não nas pedras mesmo, entendeu? Uhum. O professor no YouTube deve estar ensinando, né, professor, como pintar. É bem interessante mesmo.
Tem vários lugares que ensinam no YouTube, você vai encontrar de tudo, né? Então lá vai ensinar se você quiser fazer sei lá, uma bomba nuclear, no Um YouTube avião. vai ensinar a fazer. Enfim, deixa eu continuar aqui. E aí, pintura, deixa eu botar aqui, ó, pintura com tinta acrílica. A pintura com tinta acrílica, ela pode ser feita. O tipo de tinta acrílica, até mesmo a gente conhece mais com essa tinta de parede normal. Ela geralmente é uma tinta acrílica. Ela é uma tinta mais plástica, né? Mas ela pode ser também utilizada, claro, se utilizando em menores quantidades, para poder fazer pinturas em quadros. Pintura de quadro é uma pintura, pode ser uma pintura também com tinta acrílica, e que é uma tinta um pouco mais grossa, na verdade. Se diluindo em água, ela, claro, se abre mais, mas ela é uma tinta com traços mais grossos. Ela lembra um pouco até a pintura com guache. Já fazia pintura com tinta guache. Ela lembra até um pouco essa pintura com guache. E para a gente fechar essa parte de pintura, para falar de luz e sombra, é o seguinte: alguns pintores profissionais eles costumam utilizar tinta a óleo, pois esse tipo de tinta, devido à sua base oleosa, leva muito tempo para secar. Isso dá ao artista a chance de trabalhar na obra por vários dias, modificando a pintura como eles quiserem. Então, a gente tem aqui, ó, tinta a óleo, souvenir, óleo e brilho, fazendo propaganda. Era Eu por queria fazer uma propaganda. mandala, só que eu não sei que papel é esse, entendeu? Eu não sei qual é esse papel, mas ele é bem grossinho para fazer pinturas, mas eu não sei qual é o papel. Isso complica, porque eu não sei qual é o papel. Eu vou dar uma pesquisada depois. Enfim, aqui são pinturas com tinta a óleo. Essas pinturas elas costumam trazer uma delicadeza muito grande. Tinta a óleo, ela é mais diluída, só que ela tem essa base mais oleosa. Demora mais tempo para secar. Claro que você vai ter, tipo, aglutinantes para poder ajudar a aprender mais. Você vai ter, como é? Algumas substâncias que vão ajudar a secar mais rapidamente, outros para fixar na tela. Sabe o que me lembra bem? Rapidinho. Professor, passa bem? Ah, tá. Diz que Essa papel manteiga é um bom papel. essas pinturas assim que o pessoal faz na praia, tá ligado? Esse tipo de pintura assim é feita com base de óleo. E só que assim, eles usam um material, uma resina que eles passam por cima para que ele tenha uma secagem mais rápida. Mas eles fazem tudo isso no dedo, com a delicadeza. Eles podem usar uma peça tipo um lápis também para poder dar alguns contornos, para poder fazer algumas linhas assim. E a tinta a óleo traz muito essa possibilidade. E aí, ó, os aspectos que são utilizados aqui, a gente consegue encontrar nessa imagem, mas tem outras também que são.
Também pode ser usado em camadas grossas para criar relevos na superfície da tela, ou diluído em camadas para criar um efeito de transparência. Tá? Então, assim como qualquer outra tinta, dependendo do solvente, da quantidade de solvente que você usa para poder diluir aquela tinta, pode te dar uma maleabilidade maior ou deixar mais grosso. E isso você pode utilizar no mesmo quadro, numa mesma imagem. Camadas mais grossas para representar algo que seja mais bruto realmente ali, para dar uma ideia de relevo também. Você vai colocar uma pedra, então você dilui aquela cor um pouco menos para poder trazer a ideia de como se fosse a pedra saltando um pouco ali do quadro. E uma outra parte, a água mais ao fundo de um rio, você faz diluindo mais nesse solvente para poder dar uma ideia, inclusive, maior de transparência. Então, a tinta a óleo e outras tintas também permitem isso, dependendo da quantidade de solvente que você usa para diluir. Com a tinta a óleo é possível compor imagens bem detalhadas, pintando-se camada por camada. Outros artistas, porém, preferem experimentar elementos não convencionais e adicionam pigmentos a materiais inusitados, como cera, gesso, cimento e areia. A pintura nesses locais. E aí a gente lembra a gente lembra um pouco, por exemplo, aquelas pinturas de... A gente lembra um pouco daquelas pinturas, por exemplo, que a gente vê o pessoal fazendo dentro daquelas garrafinhas de vidro, né? Aquela areia colorida, né? Nas tintas, nas garrafas de vidro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pintura, areia, garrafa. Pronto. Aqui, ó, justamente isso. E aí a gente vai encontrar em vários lugares desse daqui, né? Mas essa é mais uma das possibilidades que a gente consegue encontrar em relação à pintura. Eu que falo aqui, são adicionados pigmentos corantes, pigmento e corante, lembra que eu tinha falado isso já? Pigmentos corantes que vão dar essa coloração à areia, e aí vai depender. Mais tá travando. Para mim, mais tá travando aqui demais, demais. Não, Júlia, é a minha. É a minha. Eu tô vendo aqui. Porque, tipo, Eu tava com medo de sair da aula, assim, não, meu Deus do céu. eu estava acompanhando aqui também. Eu faço a apresentação, mas aí eu vejo a própria apresentação aqui no celular. E aí na tela do celular tá mostrando. Eu já fiz um teste com o Evelyn já, mas quando você vai apresentar a tela, aí trava. E ele travando. Minha internet é horrível. É isso. A padaria eu acho que fechou, professor, por isso. Só pode. Enfim. A pintura, ela oferece inúmeras técnicas e possibilidades para todos aqueles que estiverem dispostos a usá-las. E para a gente finalizar o nosso trabalho, do que vai cair na prova, tem aqui, ó, luz e sombra. As sombras... A sombra e a luz são dois lados do mesmo fenômeno. Sem a luz, não há sombra. Vocês concordam com essa afirmação? Sem a luz, não há sombra?
sei lá, pois sei lá. Sim. É isso. Sem luz não há sombra. Por quê? Para que, para que você tenha sombra, que assim, se você não tiver luz, fica tudo escuro. Você enxerga alguma coisa, não enxerga zorra nenhuma. Tá? É, a gente me dê um minutinho. Me deu um minuto só. Eu vou desconectar e vou reconectar aqui. Peraí, né? Otávio saiu da sala, foi? Vamos ver se dá certo agora. Enfim, aí que estava falando em relação à sombra e à luz. Realmente, é como o Daniel disse também. Se a gente não tem luz, se a gente não tem iluminação nenhuma, a gente está na escuridão. Beleza? Beleza. A partir do momento que a gente tem um ponto de luz em algum lugar, a gente, consequentemente, essa luz estando apontada para um objeto, esse objeto, tipo, estando na frente de uma parede, estando na frente de algo assim, ele vai gerar uma sombra. Por quê? Vai ser um local da parede não iluminado, não pega a iluminação, não pega a iluminação direta da luz. O mito da caverna, mesmo que você já deve ter ouvido falar muito nas aulas de filosofia, principalmente, o mito da caverna, ele conta a história justamente do quê? Da entrada da caverna, que tem entrada de luz, e as pessoas que passavam pela frente dessa entrada. E isso, a luz atrás, as pessoas passando pela frente, isso gerava sombra nas paredes internas da caverna. Então, e aquilo, e aí, claro, essa história vai falar sobre o que é a realidade de cada um, né? E o medo que se tem de fugir daquela realidade. Mas isso daí a gente pode trazer essa ideia sobre esse jogo de luz e sombra, que é justamente você precisa de um ponto de iluminação para poder gerar sombra a partir de algum objeto que esteja nesse meio, entre a luz e a parede. Existem dois tipos básicos de sombra: a sombra projetada e a sombra própria.
A sombra projetada é aquela que cobre uma superfície quando a luz é bloqueada por um objeto. Vou colocar aqui a imagem para vocês verem. Sombra projetada. Espero que vocês estejam vendo agora, se a internet cai. Pronto. A ideia de sombra projetada... Aqui mesmo. Não. A ideia de sombra projetada vai ser justamente aqui, ó. A partir do ponto de luz, a partir do foco de luz e uma superfície reta, seja embaixo ou atrás, dependendo de onde está esse ponto de luz, né? A iluminação, o que o objeto cobrir daqui será justamente o local onde vai estar a sua sombra. Então é isso que fala. É aquela que cobre uma superfície quando a luz é bloqueada por um objeto. O objeto está aqui, ele está bloqueando a iluminação dessa parte. Tanto que todo o restante está iluminado. Mas dessa parte daqui não tem. É a mesma coisa quando a gente bota aqui a sombra projetada de uma casa. Tá vendo? O sol vindo daqui, a luz vindo daqui. E aí, dependendo da intensidade dessa luz, dependendo da posição, você vai ter essa sombra maior ou menor, né? Mais clara ou mais escura, inclusive. E aí, então, vai gerar essa sombra projetada. Só que tem mais. Essa sombra tem a mesma forma do objeto que a projeta, mas pode ser deformado de acordo com o ângulo. Então, dependendo do ângulo, depende da superfície. Aqui não falo da superfície. De acordo com o ângulo, a proximidade e a intensidade da luz. Por exemplo, se o foco da luz está no alto, a sombra é pequena. Deixa eu ver aquela imagem anterior. Pronto. Se ela está no alto, a sombra vai ser pequena. Aqui. Se o foco está embaixo, a sombra projetada é longa. Quanto mais para baixo estiver essa luz, mais alongada, mais deformada será a sombra projetada. Quanto mais forte dirigida a fonte da luz, mais bem delimitada é a sombra projetada. Você vai se aproximando e vai percebendo melhor, aqui, por exemplo, o contorno das imagens. Aqui a gente tem uma sombra mais... Não é completamente de cima, talvez um pouco na diagonal, então você vai deformar ela toda. Mas aqui, tanto aqui quanto aqui, você tem uma iluminação mais direta que permite que ele tenha... Aqui ainda deformou um pouquinho, aqui está um pouquinho melhor. Ele acaba trazendo essas deformações. Então, delimitando através da quantidade de luz e também da superfície. Porque se, por exemplo, se aqui no meio ele tivesse por exemplo, a idade. Se você tem o chão e a parede, o chão e a parede, e o objeto, de repente, está aqui no meio, a iluminação que vem vai jogar a sombra dele uma parte para o chão e outra para a parede, deformando ainda mais, né, o objeto. Em um dia nublado, a luz é distribuída por igual no céu, portanto, não se formam sombras projetadas. As próprias nuvens acabam cobrindo o sol. Tipo, vai ter iluminação, você vai conseguir enxergar normalmente a rua, tá? Mas é bem mais difícil projetar algum tipo de sombra, porque os raios solares realmente eles não estão incidindo, eles não estão passando ali.
Já no amanhecer ou entardecer dos dias de sol, formam-se longas sombras na calçada. A sombra própria, para a gente finalizar essa bagaça, assim, a sombra própria é o seguinte: é a região mais escura de um objeto observado sob uma fonte de luz. Aqui. Objeto B. A luz está vindo dessa direção aqui, né? A fonte de luz aqui, a luz vindo da direita para a esquerda, gera a sombra projetada aqui no chão, na superfície, mas gera também a sombra própria, que é a sombra, como o próprio nome diz, sombra própria, porque fica no próprio objeto, num local que não sofre a incidência de luz. Então, aqui está sendo iluminado. Essa parte não pega a luz diretamente. Consequentemente, essa daqui é a sombra própria do objeto. Então, a sombra própria é a região mais escura de um objeto observado sob uma fonte de luz. A face do objeto, a face, a cara, fica... a face do objeto é voltada para a luz, torna-se mais clara, e a face oposta, mais escura. Em objetos cilíndricos e esféricos, a sombra própria vai acentuando suavemente até a região oposta à luz. Ela ressalta o volume e nos ajuda a ver a profundidade das coisas. E é interessante, novamente, num objeto que seja cilíndrico ou esférico, como essas próprias garrafas, aqui na imagem, essa sombra ela vai se acentuando à medida que vai indo para a parte não iluminada. Então, aqui, a luz pegou aqui diretamente, da direita para a esquerda. Essa é a parte iluminada. À medida que você vai indo do meio para o final, ele vai escurecendo aos poucos, meio que um degradê que forma. Vai escurecendo aos poucos. E cada vez menos vai se alcançando luz até chegar a um ponto em que não há nenhuma luz incidindo no objeto. Em suas obras, alguns artistas usam sombras para criar atmosféricas misteriosas ou dramáticas. Outros abusam do brilho e da luz com a finalidade de reproduzir na pintura materiais como metais preciosos, metais e pedras preciosas. Resident Evil Village. Um exemplo desse jogo fantástico. Aqui, claro, não é uma pintura, tudo é feito gráfico de computador, mas olha como são feitas as sombras. Ó, a própria imagem, ela própria, de onde vem a iluminação e a sombra. Esse jogo é sensacional. As sombras... Falando de terror. É porque eu gosto desse jogo de terror. Para onde vão as sombras, né? FIFA. Pronto, vamos botar FIFA então, para não reclamar, para não brigar comigo. GTA, professor. Coloca GTA. Jogo Fazendo FIFA. favor. Não, deixa eu pedir o primeiro aí. Daniel pediu o primeiro. Pronto. Ele... Sombra. A iluminação vem de onde? Da diagonal inferior esquerda. Né? Então, a sombra, consequentemente, o sol vem dessa direção aqui, só que pelo alto, claro, e aí a sombra dos jogadores está indo para a direção oposta. Se a gente for aproximar mais, deixa eu ver aqui, não dá para ver tanto. Deixa eu ver uma outra.
Ele também mandou GTA, professor Daniel. Esse daí tá pro outro lado. Porque botou FIFA primeiro. Aí eu tô vendo aqui. Enfim, aqui ele está mostrando, ó, a sombra em 4 direções. E aí já tem uma questão diferente de onde vem a iluminação. Quando ele aparece assim em 4 direções, é porque a gente sabe que a iluminação dos estádios, elas são multifocais, principalmente à noite. É como se aquela outra imagem que eu tinha mostrado primeiro do FIFA fosse um jogo de manhã ou de tarde, porque o sol está vindo de uma determinada direção. Então a luz vem de uma determinada direção. Aqui já é um jogo à noite. Então a imagem, a luz, ela acaba sendo multifocal. Ela vem de várias direções diferentes. E isso faz com que haja esse fenômeno, trazendo a sombra nas 4 direções. Então, também de forma multifocal, essas sombras. Aqui já é diferente. Aqui está vindo a iluminação de uma direção apenas. Então, ó, ele vai gerar a sombra aqui, vai projetar essa sombra assim. Tá vendo? Ó, aqui, ó, projetando a sombra. E aí, uma outra coisa interessante, aqui a gente consegue ver também a sombra própria. Aí, ó, a parte interna da manga da camisa do goleiro, mais escura. A parte interna já indo para frente da camisa do jogador, aqui está chutando o pênalti. Aí, ó, mais escura. Por quê? Porque traz a ideia justamente da sombra própria. São os locais não iluminados a partir desse ponto central de luz. Então é isso, galera. Vamos fechar, porque eu já passei 2 minutos. E quem já está me dando tchau aí? Professor odeio terror, tchau, professor. Júlia está me expulsando. Júlia diz que me ama, mas ao mesmo tempo está me expulsando da sala. É uma coisa horrorosa isso. Eu me sinto péssimo. Eu choro todos os dias por causa de uma situação como ela. Triste, velho. Enfim, valeu. I don't love you. Muito obrigado, Daniel. Eu também não te amo, tá? Júlia se acabando a risada, claro, como sempre. KKKKKKKKKK, parar com isso. Beijo, minha fã. Um abraço, galera, para quem não é meu.